Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade agora ao nosso ciclo de palestras da parte da tarde. Eu gostaria de convidar o professor adjunto do Departamento de Botânica aqui da casa, professor Dr. Bruno Garcia Ferreira, para ministrar a palestra As plantas como incubadoras de novas vidas, as galhas em órgãos reprodutivos. Tá aqui já a sua apresentação? Acho que tá, eu passei pra cá. Onde tá? É aqui? Será que a Carla pegou? Cadê a Carla? Aqui. Assim. Boa tarde, gente. Acho que é melhor apagar umas duas aí, pelo menos. Agradeço ao convite do Herbário, do pessoal do Herbário, principalmente a Carla e toda a equipe, por esse evento tá sendo tão legal, tão produtivo. Estou gostando muito das apresentações e agradeço também pelo convite de eu apresentar um pouco aqui sobre as galhas. Né? E aí a Carla falou assim, o tema é 69, sexo, né? Então, e galhas, sexo. Bom, tem várias coisas que a gente pode abordar aí, né, com as galhas. Né? Então, eu escolhi esse título, um pouco grande, né? Mas primeiro eu vou falar um pouco do que são galhas, porque muitos estudantes, até biólogos já formados, alguns professores até, né, de ensino médio já vêm falando assim, olha, eu fiz biologia, mas não sabia o que era isso. Meus alunos perguntam e não sabem o que é, que eu não sei explicar o que é, né? Então acho legal vocês saberem. E também para os taxonomistas é muito importante para a gente que estuda galhas que nas exicatas às vezes sejam preservadas essas galhas, porque tem muitos trabalhos que têm ampliado o registro dos galhadores só pelas essicatas, né? Então, para o estudo de biogeografia também dos galhadores, né, é importante esse registro nas essicatas. Tá? Então, em primeiro lugar, né, o que são as galhas? Né? A gente tem aqui exemplo de galha bastante comum lá na Restinga, que é a Anaclusia lanceolata. Essa galha é induzida por um inseto que é o Clusiamia nítida. Então, a primeira coisa que é importante mencionar é que cada tipo de galha, cada forma, é induzida apenas em uma planta por uma espécie específica de galhador. Então, se você vê 32 formas diferentes de galhas numa planta, são 32 espécies de galhadores. Né? Não chega a isso tudo, né? Mas tem algumas, como a Eugênia copacabonensis, que está aqui, que ela tem mais de 10 indutores de galhas. Né? São 10 espécies diferentes que dependem apenas daquela planta para sobreviver, para completar seu ciclo de vida. Então, mas o que é essa galha? Né? Então, a galha é formada por tecidos vegetais que são alterados por uma larva que começa a se alimentar ali no seu primeiro instar, né? No seu primeiro estágio de vida. Então, ela vai ficar ali, muitas vezes, grande parte da vida dela se alimentando dentro dessa folha alterada, né? Dessa porção da folha alterada, que a gente chama de galhos. Né? Então, como eu disse, são espécies específicas, né? Então, cada espécie vai induzir uma forma específica e são parasíticas, né? Porque esse galhador está drenando energia daquela planta. Tá? São diversas famílias independentes dentro de artrópoda que induzem galhas. É um hábito que evoluiu muitas vezes independentemente. Tem também nematóides que induzem galhas, né? E bactérias e vírus também. Então, de maneira geral, o que a gente considera galha é qualquer alteração tecidual induzida por um organismo externo. Né? Então, a parte que a gente estuda, eu como anatomista vegetal, né, a gente estuda as alterações anatômicas que esses galhadores imprimem nos órgãos vegetais. E para que é interessante induzir galhas? Né? Então, a gente tem ali como exemplo a Restinga, né, de Maricá, que eu mostrei para vocês, que é um local que a gente tem ido bastante ultimamente, porque ali tem muitas galhas. E por que eu estou falando isso? Porque realmente em ambientes xéricos, né, que tem muito sol, sujeita a ampla dessecação,
sprays salinos, né, são ambientes onde os animais também estão sujeitos a esse estresse abiótico, esses tipos de estresse, né? E aí esses galhadores se aproveitam das adaptações da planta, induzem essas alterações na planta e a partir daí estão ali protegidos, né? Por exemplo, né, essa samambaia aqui, a micrograma vaccinifolia, ela está ali um pouco menos sujeita à luminosidade, porque ela é uma epífita, né, que fica aqui embaixo lá das mirtáceas, lá da restinga. Mas ela é repleta de escamas em volta dela, e essas escamas, de alguma maneira, impedem a perda excessiva de água, por exemplo, refletem o excesso de luz. E o galhador que vai induzir uma galha nesse caule dessa micrograma, essa galha aqui, até bem pouco conspícua, a gente custa achar ela, né, porque é difícil de ver a alteração ali, mas aqui dentro tem um galhador, que é um lepidóptero, né, Tortrimosaica polipodívora. E ele se alimenta ali dentro e está protegido de alguma forma, porque ali tem as escamas protegendo ele e os tecidos vegetais, né, aqui em volta protegendo ele. Tá? Então, o primeiro aspecto, né, do valor adaptativo do hábito galhador é essa proteção contra o estresse higrotérmico. Também contra inimigos naturais, podem ser patógenos, podem ser parasitoides e predadores, né, desses insetos, e ali dentro eles podem estar protegidos desses parasitoides. Muito embora existam algumas vespas que conseguem, então, se especializar em atacar esses galhadores ali dentro, né? E, além disso, né, temos também a nutrição, né? Então, diferente de um animal de vida livre, ali ele vai conseguir induzir algumas alterações, como, por exemplo, nessa região aqui, que é a região onde está inserido o inseto, existe um tecido, que a gente chama de tecido nutritivo, que acumula diversas substâncias nutritivas, como aqui amido, né, lipídios, açúcares e proteínas ali em volta, né? Então está mais concentrado em direção ao galhador. Essa foto anterior aqui eu tinha colocado porque aqui a gente mostra as escamas, né, encontradas no caule sem galha e no caule com galha. E fazendo as medidas, a gente viu que essas escamas são maiores, mais largas sobre as galhas, né? Bom, a maior parte das galhas, eu estou mostrando aqui, eu mostrei uma galha de caule, mas a maior parte das galhas acontece nas folhas, né? Então, cadê as galhas em órgãos reprodutivos, né? E por que as galhas ocorrem geralmente nas folhas? Primeiro, porque tem muito mais folha do que qualquer outra coisa na planta, e as folhas são tecidos, são compostas por tecidos muito plásticos, né? Majoritariamente parenquimáticas, né? Porém, os galhadores conseguem alterar não só os tecidos parenquimáticos, mas também os tecidos vasculares e os tecidos dérmicos destas plantas, né? Essa aqui é uma galha muito comum. Aqui a gente coleta aqui na ilha do Catalão, que é a galha em Avicennia schaueriana, que é o mangue preto, né? E estou rindo porque teve uma aluna que falou assim: ah, isso é galha. É que o monitor falou que é glândula de sal. Não é glândula de sal, gente, não precisa lamber, que não é glândula de sal. Isso aqui é galha mesmo. A glândula de sal é bem microscópica, tá? Então, monitores, presta atenção aí para não falar besteira. Então, aqui, ó, essas galhas aqui são de um outro insetinho, que não está descrito, inclusive, né? A gente está esperando obter mais adultos para a Valéria, lá do Museu Nacional, descrever a espécie, mas é o gênero Meunieriella. E aí ele induz alterações, né, no tecido vascular. Então, o tecido vascular fica com um menor número de elementos de vasos, eles ficam menores também, e essa constrição leva a um extravasamento na região da galha da água para os tecidos parenquimáticos. Isso leva, então, a uma hipertrofia e leva ao crescimento celular e a divisões celulares, e aqui é no meio da galha, né, onde o inseto que se alimenta, né, em volta dele o tecido nutritivo, né? Então, temos alterações do tecido vascular, como mostrei, tecidos fundamentais, e nos tecidos dérmicos, como a gente mostrou aqui
né, do trabalho da Raíssa, né, que na galha em pitangueira, né, induzida por clinodiplose profusa. Né, então, tem uma hipertrofia na epiderme, nas células da epiderme, nos estômatos, e alteração também no índice estomático. Tem menos estômatos sobre essas galhas. Tá? Aqui está mostrando corte longitudinal da galha. Aqui é a região onde tem a porção não galhada da folha, e aqui já a base da galha. E aqui os tecidos, né, totalmente diferentes. Então, existe uma alteração, em algumas delas, muito marcante nos tecidos que compõem essas galhas. E por que eu falei galhas como incubadoras de novas vidas? Né? Porque grande parte dos galhadores ficam a maior parte da vida deles dentro das galhas como larvas. Né? Então, aqui é um exemplo de um lepidóptero que vive na Esquinus engleri. Né? Então, ele induz uma galha na gema, uma galha caulinar, e aí ele fica ali grande parte da vida, vários meses, e aí depois ele empupa e sai como adulto, e só copula e morre. Né? Assim como os dípteras, tecidomídeo, né, que um exemplo deles é clinodiplose profusa, que fica ali grande parte da vida dele, ele sai, o adulto não tem nem aparato bucal efetivo, né, que consiga se alimentar. Então, ele só sai para copular e morrer. Né? Então, eles ficam ali dentro da galha a vida inteira, comendo de boa, na sombra, né? E aí depois ele sai para completar o ciclo de vida, se reproduzir e infectar outra planta no momento oportuno. Né? Mas e aí? Estou falando muito de galha, mas e os órgãos reprodutivos? Né? Será que tem galhas em órgãos reprodutivos? Tem. Senão não estava no título. Então, por exemplo, aqui também encontrado em Maricá, né, a gente fez um levantamento geral das galhas, que tem nos levantamentos, já vários levantamentos que a professora Valéria e o grupo dela todo fez, nas restingas do Rio de Janeiro, para a gente saber o que a gente pode estudar e o que já foi estudado. Né? E a gente viu que a grande parte das galhas realmente são foliares, caulinares, né? Mas a gente tem 7% delas, mais ou menos, nas flores ou inflorescências, 4% nos frutos. Né? E nas gemas, pode ser gema caulinar, mas pode ser gema caulinar, apical, axilar, ou mesmo a gema floral. Né? Então, o inseto só depende de um tecido de uma região mais meristemática que ele vai conseguir induzir a formação daquela galha com maior facilidade, né? Digamos assim. Então, aqui é o exemplo de Borreria verticillata, né, que é a inflorescência sem galha, aqui é a inflorescência galhada e essas bolotinhas aqui, né, na verdade fusiforme, é a galha que ele induz, né, na flor, em formação. Tá? Essa outra também é bem comum lá em Maricá, é a galha em Birsonima sericea, né? Que é uma galha no pedicelo, né? Então, os órgãos, o restante dos órgãos florais acaba por não se formar, o restante das flores já até caiu, mas a galha persiste ali por bastante tempo, até porque o galhador, né, vai precisar do quê? De novos ramos florais para induzir a galha novamente, a próxima geração. Né? Então, a galha vai persistir bastante tempo ali. Alguns deles vão sair, se enterrar no solo por um tempo, até esperar a nova fase. Né? Então, existe uma necessidade de ter uma sincronia muito grande entre os galhadores e as suas plantas hospedeiras. Por isso, são tão específicos. Né? E, por isso, é tão mais raro ter galhas, quer dizer, um pouco mais raro, né, ter galhas em flores e frutos do que em folhas, né, que são produzidas em uma frequência um pouco maior que as flores, que às vezes são produzidas até em uma semana só e depois a planta para de produzir as flores, só no ano que vem volta a produzir novamente. Né. Então, por isso que elas são menos comuns. Né. Essa galha de Birsonima sericea foi estudada pelo André Guimarães, né, com a professora Ana Vieira, que estão aqui na Faculdade de Farmácia. Né. Então, aqui mostrando, essa aqui é uma galha. Na verdade, essa Birsonima tem duas galhas. Né.
Tem aqui as da seta branca, que é aquela que eu mostrei, as fusiformes, né, que é no pedicelo. Umas mais bolotinhas, né, que estão aqui em asterisco, que parecem o fruto, né, são induzidas por um lepidóptero. Então, ó, cada espécie vai induzir uma formação diferente, uma conformação tecidual diferente, mas que é constante para aquela espécie que induziu, né? Então, que é o aspecto externo daquela galha fusiforme ainda jovem, né? O ápice já se encontra atrofiado, ou seja, as pétalas, sépalas, às vezes nem chegam a se formar, né? Aqui só na base, esses elaióforos que têm malpighiácea, né? Ficam atrofiados também, né? E aqui são a flor em corte longitudinal, com os elaióforos grandes, aqui eles atrofiados na galha, né? E aqui um corte longitudinal também, com o ápice atrofiado, né? E aqui a câmara larval, onde está o bicho ali se alimentando, né? Então ele induz uma hipertrofia, uma hiperplasia aqui no pedicelo, onde ele vive, mas isso capta recursos e impede o desenvolvimento do restante dos órgãos florais. Aqui as partes de anatomia, mostrando aqui realmente o ápice abortado, né, da flor, e aqui a região onde o inseto vive, né, uma larva só nesse caso. Em alguns casos podem ser muitas larvas, mas geralmente é só uma larva por galha, né? E aqui também, só que em corte transversal, com os elaióforos aqui. E aqui eles também encontraram, né, menor número de estames nessas flores galhadas e os óvulos e ovários, às vezes atrofiados ou pouco desenvolvidos, né? Essa foi uma galha que eu estudei no doutorado. A gente olhou e falou assim, o que é isso, né? Porque era uma confusão, né? E depois a gente descobriu que era induzida por nematóide. E a gente nunca tinha estudado nada de galha induzida por nematóide, até porque geralmente são galhas nas raízes, né? Então elas ficam, eles são animais que ficam geralmente no solo, né? Como é que chegam até ali, né? E aí a gente viu que esse nematóide, na verdade, foram nematologistas que estudaram essa espécie, né? E viram que todos são a mesma espécie e induzem galhas em várias espécies do gênero Miconia, né? Então, eles não são espécies específicas, assim como os insetos são, né? Já são mais amplamente parasitas mais amplos, né? Menos especialistas. E aí, esse nemátodo chama Ditilencos galliformes, né? Essa aqui é a canela de velho, né? Os frutos dela, quando maduros, são verdes, né? E aqui é a inflorescência galhada. Então dá para ver que há um grande comprometimento em toda a região, né, onde eles infectam, mas continua produzindo fruto nas regiões onde eles não infectaram, não chegaram a infectar, né? Aqui Miconia ibaguensis, né, alguns frutos, mas nesse caso o fruto maduro é roxo, né, ou preto, e o verde é verde mesmo, né? E aqui cortado, né, aqui a gente não vai enxergar os nematóides porque eles são microscópicos, né, mas são muitas colônias de nematóides que induzem alguma alteração aí. E uma pergunta que talvez esteja na cabeça de vocês é como é que eles chegam lá? Alguém sabe? Então, eu também não sei, mas alguns artigos sugerem que eles vão subir ativamente pelo caule, né, da planta e vão ficar ali na galha até senescerem todos os tecidos, porque essa galha perdura por muito tempo, né, no cerrado. Alguns outros dizem que pode ser pássaros ou insetos que vão mesmo transportar de uma planta para outra esses nematóides, tá? Então, mas a gente não fez estudo para saber como é que essa espécie vai fazer para se locomover, tá? Eles infectam, então, a gente fez estudo ontogênico, ou seja, o desenvolvimento dos tecidos e as inflorescências bem jovens. A gente já encontrava os nematóides infectando os eixos das inflorescências já em diferenciação, né? E nas regiões onde ocorriam esses nematóides, né, não havia a formação de botões florais, né?
os tecidos que se formavam aqui eram tecidos que permaneciam meristemáticos, né? E deixa eu passar mais um. Aqui os nematóides, microscópios, é uma colônia gigante de nematóides, e todos os tecidos que estavam em contato com eles permaneciam meristemáticos. O que são meristemáticos? Vocês lembram? Células pequenas, né, com um núcleo denso, que se replicam ativamente, né, e se diferenciam em diferentes tecidos, né? Isso acabava formando essa maçaroca, né, a inflorescência ficava toda assim. Aqui é um esquema de corte longitudinal, né, o tecido vascular aqui, né? Então, essas emergências que eram formadas internamente, a galha, formava esse padrão altamente complexo, né? E onde esses nematóides se alimentam, continuava meristemático. Isso dá uma característica a esta galha de crescimento indeterminado, né? Por isso que ela permanece tanto tempo ali na planta e vai crescendo ativamente. Né? E aí, nessas regiões onde as células se dividem bastante, essas regiões meristemáticas, a gente detectou também acúmulo de açúcares e de proteínas, onde eles se alimentam, né? E também são importantes para a continuidade do crescimento dessas células. E aí a gente também se perguntou, e esses frutos aí, hein? Será que eles são bons? Teve uma colega que comeu, até hoje ela fala, você me fez comer galho com nematóide. Mas não é a galha, é o fruto sobre a galha. Eu também comi e era igual. É a mesma coisa. É daquele fruto de melastomataceae típico. Mas a gente cortou, né, para saber, será que tem diferença nesse fruto? Ou será que não? Né? E aí a gente viu que, sim, alguns eram iguais, mas a maioria, os botões florais e os frutos, né, o botão floral geralmente tem 3 carpelos, tem, não lembro o nome de pétalas, enfim, 3 carpelos, 10 feixes aqui no receptáculo, e nas galhas, às vezes, ao invés de 10 anteras, eram 12 feixes no receptáculo, 4 carpelos, às vezes 5, né? Aqui é o fruto cortado transversalmente, 4 carpelos. Então a gente foi vendo que sobre essas galhas havia um incremento no número de verticilos, né? Inclusive os carpelares. Então, de alguma forma, ou os hormônios que esses nematóides emitiam, né, ali durante sua alimentação, ou as alterações que eles induziam, com alterações de citocininas, auxinas, o que não foi feito ainda, né, provavelmente induzia a formação desses frutos com maior quantidade de carpelos. Né? Mas isso é uma proposta para futuros estudos. Outro grupo que trabalha com sementes testou a viabilidade das sementes e viu que são sementes viáveis, igualmente às sementes dos indivíduos não galhados. Né? Então, as sementes são viáveis. Será que esses nematóides conseguem compensar a formação de flores que eles inibem com a produção de frutos mais produtivos? Né? Então, tem que contar também o número de sementes que esses frutos produzem e o número de frutos que as plantas infectadas com eles produzem. Porque não somente os frutos sobre as inflorescências galhadas, mas os de outras inflorescências também tinham alterações. Né? Só não tinha alterações o indivíduo que não tinha galha. Né? Então, a gente fez um estudo com muitas plantas para saber se era isso mesmo, e, pelo que vimos, realmente é isso. Né? Então, existem alterações à distância causadas por esse nematóide. Né? Enfim, o que eu queria dizer para vocês era isso. Eu acho que vocês podem fazer perguntas, procurar também para tirar novas dúvidas. Né? Mas, em geral, as galhas em órgãos reprodutivos vão afetar a produção de frutos e sementes, né? De flores, frutos e sementes, consequentemente. Né? No caso das galhas de Tylenchus galliforme, elas induzem a alteração e a formação de gemas meristemáticas, que vão permitir sua replicação constante. Né? Eu tinha uma outra coisa. Isso, essa aqui. Essa aqui a gente começou a estudar achando que era uma galha foliar. Né?
Mas, na verdade, fomos vendo que era uma galha induzida na gema, fizemos a ontogênese, né? E vimos, e comparando o alongamento celular, o gradiente das células externas e internas, né, que é uma galha assim, no formato de pistilo, né? A gente viu que parecia mais um pistilo, né? Apesar de não ter a segmentação que o pistilo de melastomactácea tem, né? Então, pelo número de feixes, era o mesmo número de feixes que um pistilo tem. Então, a gente chegou à conclusão que é uma galha que, de alguma forma, simulava, como é que fala? Simulava isso, simulava o pistilo, né? Então, ali é uma região onde ele está se alimentando, está sendo protegido, assim como as sementes em formação, né? Os óvulos em desenvolvimento estão sendo protegidos lá dentro do ovário, né? Foi o que eu falei. Então, e aí, depois, uns pesquisadores que trabalham com genética, né, eles viram que muitas galhas, né, realmente simulam ou flores ou frutos. Tem até uma galha que a gente vê muito em Maricá, que é Neomitrantes obscura, que parece um abacaxizinho, né? Então, vocês podem tentar observar, se achar um abacaxizinho em cima de uma mirtácea, não é um abacaxi de verdade, é uma galha. Tá? E aí, eles fizeram uma análise genética de uma galha, eu acho, específica, não de muitas, e viram que realmente os genes que são ativados para a formação dessa galha que eles estudaram, tem muito mais similaridade com os genes da formação de um fruto do que com os genes de uma formação de uma folha em desenvolvimento, né? Então, realmente, de alguma forma, ali estão sendo ativados, né? E o que faz sentido, porque, olha, tem cores chamativas, elas têm uma hipertrofia celular grande, que ocorre nos frutos, né? Acúmulo de reservas, né? Então, realmente, tem alguma coisa aí acontecendo que está divergindo da formação da folha, que vai imitar a formação de um fruto, né? Então, nesse caso, eu acho que os galhadores estão afetando e mimetizando a reprodução nas plantas, né? A partir usando os segredos genéticos dos tecidos vegetais, das células vegetais, induzindo a formação dessas galhas. Podem não ser tão bonitas, né, assim, essa aqui. Tem gente que fala assim, galha é muito feio. Eu falo assim, não é feio, mas essa aqui eu concordo que é feia mesmo. Tá bom? E é isso, gente. Muito obrigado. Agradeço a todo mundo pela presença. Obrigado, professor, pela palestra. De fato, um tema muito interessante. Já estou até com algumas perguntas aqui para fazer. Vamos começar então o ciclo de perguntas, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer uma pergunta? Professora Sete? Bruno, eu acho que é uma pergunta conceitual. Esses galhadores, eles são considerados parasitas, mas por que não herbívoros? Eles não estão comendo a planta? Sim, eles são considerados parasitas porque eles se beneficiam e atingem, né, afetam a produtividade da planta. Mas são também considerados herbívoros. A gente fala herbívoros galhadores, né? Não sei se tem alguma divergência nesse conceito. Mais alguma coisa? Tudo bem, boa tarde. A minha pergunta é em relação ao controle. Você fez algum estudo, já que tem um lado negativo nesse parasitismo? Parasitismo é negativo, né? Mas eu digo assim, como afeta o fruto? Vamos supor que eu tenha várias eugênias no meu quintal e está aparecendo um monte de galha. Aí o que eu posso fazer assim, para controlar? Poda drástica ou é problema na adubação? Eles costumam ir atrás porque o adubo está incorreto? Tem alguma proposta assim, de controle para eu não perder a planta? Tem, assim, mas depende do nível que ela está sendo afetada, na verdade. Né? Se for que está afetando muito a produção, igual, por exemplo, tem eucalipto, que afeta demais a produção, tem, não me lembro agora, a goiabeira também, maçã, né? Então, as pessoas ou fazem
aspergem inseticida mesmo, quando elas estão começando a se formar, ou quando nota o início da formação, tira todas as folhas e queimam, porque ali vai ser as próximas gerações vão sair dali, né? E também tem uma que afeta a castanheira portuguesa, que veio da China, o galhador, porque ela tem uma distribuição ampla, ou são plantas próximas, né, de que tem esse galhador, e afeta muito, porque ele infecta o pecíolo da folha, só que a galha cresce muito, assim, ó. Então, drena toda a energia para ele, e as inflorescências não vingam, não permanecem, e não produzem tanta castanha quanto eles queriam, né? E aí eles levaram parasitoides, são vespas específicas, vão infectar, mas é uma coisa muito perigosa, né? Porque elas vão infectar outros bichos, outros insetos também. Então, esse controle biológico, eu não confio muito, não. Né? Mas os pequenos agricultores fazem quando está afetando demais, é fazer isso, retirar as folhas que estão no início de formação da galha e queimar. Né? Mas é importante dizer, tem uma pitangueira aqui no horto. A galha vai ficar só nela, ela não vai infectar as outras plantas, porque ele é específico. Tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Agora, no final da palestra, você falou um pouco das galhas, às vezes, imitarem frutos. Assim, não exatamente imitarem, mas elas serem meio vistosas. Aí, por que as galhas fazem isso? Algumas, né? Obrigado pela pergunta, todas as perguntas, inclusive. Então, essa coloração vistosa tem várias hipóteses. Né? Tem algumas que falam mesmo que é o aposematismo, né? Então, um pássaro vendo aquilo, porque os pássaros comem também, né? Bica ali, pega a larva, né? Mas o aposematismo pode, como é que fala? Detrair, repelir o parasita, né? Tem outra hipótese que é pela luminosidade, então as galhas que estão no sol vão acumular mais carotenoide ou antocianina, que vai evitar o excesso de estresse oxidativo naqueles tecidos, né? E tem uma outra que é do desenvolvimento mesmo. Por exemplo, na pitangueira a gente vê isso, mas a gente não mostrou ainda, nem está fazendo nada para mostrar isso. Mas que as galhas induzidas em folhas jovens, que são vermelhinhas, elas são vermelhas. As outras, em geral, são verdes. Entendeu? Então, pode ser só um reflexo mesmo do tecido onde o galhador induziu a galha. Né? Mas tem o aposematismo ou a proteção contra o excesso de luminosidade, pode ser. Mais perguntas? Eu acho que a minha pergunta foi respondida, porque eu tinha dúvida se dependendo do nível de contaminação por galha naquele indivíduo, se pode comprometer reprodutivamente o indivíduo. Eu acho que já foi respondido que pode, né? Então, obrigado, pessoal. Vamos seguir com o nosso ciclo de palestras. Obrigado, professor.